Prefeito de Mococa quer redução de 50% no salário dele e dos comissionados, além de limitar o teto de servidores que ganham mais que o chefe do executivo. A proposta foi encaminhada à Câmara para decisão dos vereadores. Hoje, o prefeito de Mococa recebe aproximadamente R$16 mil por mês. Com a proposta dele mesmo de redução de 50%, o valor cairá para cerca de R$8 mil. Os 30 cargos comissionados do município, que têm um salário em torno de R$5 mil, passarão a ser de R$2.500. E segundo Elias de Sisto, há centenas de servidores que ganham mais que o chefe do executivo, quase R$30 mil por mês, e também sofrerão mudanças. Nós temos uma previsão legal, consta da Constituição, que o teto do servidor municipal é o salário do prefeito. Então, salários que nós tínhamos, que chega próximo de R$30 mil, não vai mais existir no meu governo, mesmo porque nós não temos mais capacidade de pagamento para essa questão. E já era para ser o limite, para ser praticado. Era 15 mil meu salário, no máximo tinha que estar pagando 15 mil para os funcionários. No caso, essas marajás que chega próximo de 30 mil. Agora, como essa decisão enérgica de reduzir para R$8 mil meu salário, também vai servir como teto para os nossos funcionários públicos. Ninguém pode ultrapassar o teto do prefeito. Segundo o Executivo, essa é uma medida temporária que faz parte do plano de enfrentamento à crise econômica do município, que piorou com a pandemia. A expectativa é que a redução em todos os salários provoque uma economia de R$2 milhões por mês. Só que, enquanto isso, a gente vai gastar muito com a saúde, Você veja bem que eu já fui orientado a iluminar o cemitério. Se morrer pessoa, coronavírus ou suspeito, vai ter que ter sepultamento noturno, não pode esperar para o dia seguinte. Estou sendo orientado pela equipe da saúde a fazer isso, quer dizer, mais um gasto. Nós estamos montando uma UTI com 12 leitos, e uma vez inaugurada essa UTI, ela vai ter um custo mensal de mais R$300 mil, com a equipe médica 24 horas, e nós não deixaremos faltar um só centavo para a saúde. Vai funcionar, vai ter que ser prioridade. Ele é o 5º prefeito de Mococa só neste mandato. Assumiu a administração no dia 8 de fevereiro deste ano, com uma dívida próxima de R$200 milhões. Na semana passada, ele criou um decreto proibindo as horas extras, que custavam R$300 mil por mês para os cofres públicos. Agora, o projeto de lei sobre o corte nos salários depende da Câmara aprovar. O presidente da Casa diz que vai encaminhar para as comissões e também para o departamento jurídico analisar. Acredita que, se estiver ok, deve ser votado semana que vem. Eu acredito que vai dar muito o que falar, porque quando se mexe no bolso é doloroso, mas às vezes o remédio para curar a própria doença é um remédio amargo, é uma injeção doída. Então, se tiver que tomar essas medidas, será tomada. Se for correto, a gente estará aí para votar, a gente vai pedir a compreensão de todos os vereadores para que seja votado. Eu preciso saber dele para quantos meses que vai ser feita essa redução, se é para 2 meses ou 3 meses, isso deve estar constando no projeto, que ainda não vi. Se tiver que mexer no salário dos vereadores, assim será mexido também, para que melhore a vida da população. Depois que passar tudo isso, esses salários podem voltar ao valor que são hoje? Será feita uma leitura, juntamente com a equipe econômica, jurídica, do momento, para saber o que fazer. Mas, no momento, não tem dia para terminar. E aí o senhor espera que os vereadores aprovem esse projeto? Sim, agora está na apreciação dos vereadores, E espero contar com a colaboração, com o bom senso de todos lá na Câmara Municipal, no sentido da aprovação desse projeto. Do ponto de vista jurídico, o presidente da OAB de Mococa garante que o projeto do Executivo é legal. A questão da redução do salário do prefeito é possível, assim como dos comissionados. Com relação aos outros servidores, não haverá também prejuízo jurídico, uma vez que o teto fica limitado ao salário do prefeito. E a questão de abonos e gratificações permanece. Mas a OAB vem acompanhando e vem vigiando todos os atos do Executivo quanto do Legislativo,
para que não haja nenhuma ilegalidade. Gislene Lopes, de Mococa, para o Jornal da Clube. Para falar mais sobre esse assunto, hoje convidamos o advogado Álvaro Gradim. Doutor, esse caso de Mococa deve servir de exemplo também para outros prefeitos? Boa tarde para o senhor. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, telespectadores do Sistema Clube. Sim, é um ótimo exemplo, né? Você vê que nesse instante em que se exige tanto dos profissionais liberais, da indústria, do comércio, é um bom exemplo que você verifica nessa prefeitura de Mococa, cuja intenção é de cortar na própria carne, né? Doutor, e essa redução pode ser importante no caso para a cidade? Sim, muito importante. Você verifica que o prefeito, ele citou alguns exemplos de gastos extraordinários, né? Esses gastos extraordinários, eles vão ter que vir do orçamento público. E o orçamento público, ele é todo destinado, são verbas carimbadas. No momento em que há gastos extraordinários, para que não se aumente os impostos, é necessário que o recurso venha de outras despesas revistas. Doutor, lá são quase muitos, na verdade são muitos centenas de servidores que recebem aí quase 30 mil reais por mês, é um valor muito excessivo para a cidade ali. Essa redução, o poder público tem essa autonomia no caso para fazer isso? Sim, sim, é legal. Além do limite constitucional e da lei de responsabilidade fiscal, quando há redução de arrecadação pelo Estado, há também a possibilidade de diminuição do salário. Isso sem contar que a redução de horas trabalhadas também autoriza a redução salarial. Doutor, no caso, essas mudanças dependem de uma decisão da Câmara. Qual deve ser a posição dos vereadores de base e também de oposição nesse caso? Olha, o legislativo brasileiro, como um todo, não só da Câmara de Mococa, ele deveria se pautar pela prudência, né? Haja vista que é o legislativo quem diz o que o executivo pode ou não fazer. Então, eles precisam mostrar que estão cortando na própria carne também. Doutor, é exatamente isso, né? Até porque a população vai cobrar muito. Muita gente teve redução de salário. O povo não pode pagar essa conta sozinho, né? De forma alguma, né? O legislativo brasileiro, infelizmente, ele tem um sistema de eleição que não representa a totalidade, os mais votados, né? Mas um sistema proporcional de avaliação. Se utiliza os puxadores de votos para que oligarcas continuem a exercer os seus poderes dentro do legislativo e assim perpetuar o seu poder. Isso precisa ser modificado, né? Para que a gente consiga, de fato, construir uma sociedade mais justa e solidária. Doutor, nesse sentido é importante também a gente lembrar os senadores, deputados, vereadores, o que é destinado a eles faria uma grande diferença na gestão da saúde, no seu entendimento? Sim, faria muita diferença, né? O Congresso Nacional hoje custa aproximadamente 11 bilhões de reais por ano, fora as emendas parlamentares. Isso dá 1 bilhão de reais por mês. É um valor que está fazendo muita falta agora, né? Você verifica os gastos extraordinários do governo, os auxílios que estão sendo promovidos, né? Todos os custos de despesas em investimento, as previsões feitas pelo governo federal, infelizmente, estão todas sofrendo corte de despesas para socorrer a questão do coronavírus no Brasil. Doutor, esse assunto nos leva ao polêmico fundão partidário. São 2 bilhões de reais destinados à campanha política. Isso pode também fazer falta, né? Sim, faz muita falta. Você verifica que o Congresso Nacional, infelizmente, não aceitou cortar na própria carne, né? Especialmente no momento agora em que você verifica que dinheiro não é mais tão importante nas campanhas eleitorais. Na realidade, isso nada mais é do que uma perpetuação do poder das oligarquias que eu disse antes, né? Eles não estão interessados em demonstrar que eles também estão fazendo sacrifícios, né? Doutor, é importante também o eleitor saber, né? Quem votou contra, a favor dessas destinações também de recursos, né? Sim, só o povo pode fiscalizar isso. Existem centenas de meios de fiscalização do executivo e poucos de fiscalização do legislativo. Então, quem tem que fazer essa fiscalização do legislativo é o povo. Sempre respeitando as instituições e separando aquilo que é função institucional daquelas pessoas que integram as instituições e descumprem a função institucional da própria instituição.
expondo essas pessoas, seja através de redes sociais, de denúncias no Ministério Público, para que a gente consiga fazer com que as nossas instituições funcionem, né? Uma democracia presume sistemas de pesos e contrapesos. Se não há um contrapeso para limitar o poder do legislativo, a democracia acaba entrando em xeque. Então, é muito necessário que o povo fiscalize as ações do legislativo nesse instante no Brasil. Exatamente isso, é importante fiscalização nesse momento. Doutor Álvaro Gradim, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Clube.